Salve, salve, povo de fé! Falando sobre Exu, áudio número 2, vamos que vamos. Na África, Exu tinha como símbolo um falo ereto, representando assim sua força e sua vitalidade. Dentro de nossos conceitos hoje, enquanto praticantes da Umbanda Sagrada, temos Exu como representante do fator vitalizador e desvitalizador. Logo, Exu Orixá pode ser compreendido como divindade que sustenta suas características, principalmente a vitalizadora, entre todos os poderes orixás. Depois dessa pequena introdução, nós podemos dizer que cada um de nós, médiuns na ativa, trabalhadores de um terreiro, temos pelo menos 3 Exus em conexão. Um Exu guardião, que tem relação com o nosso orixá ancestral ou fatoral, que no caso é aquele que guarda a nossa esquerda e que raramente se manifesta. Um Exu natural, que jamais incorpora e que se relaciona com o nosso orixá de frente. E finalmente um Exu de trabalho, espírito humano que se relaciona com o nosso orixá de juntó, aquele que se expressa através da nossa mediunidade. O campo de atuação dos Exus é muito vasto e pode ao mesmo tempo responder magística, energeticamente e também religiosamente. Daí a máxima: sem Exu não se faz nada. Exu, como já foi dito, é vitalizador e desvitalizador dos campos de atuação dos orixás. Dessa forma, é possível compreender que cada um dos 7 tronos ou sentidos da criação possui vibrando à sua esquerda um poder Exu em organizada hierarquia. Então temos nessa linha de raciocínio, dentro do trono ou sentido da fé, Exus de Oxalá e Exus de Logunã. No trono do amor, Exus de Oxum e Oxumaré. No do conhecimento, Exus de Oxóssi e de Obá. No da justiça, Exus de Xangô e de Oroiná. No trono, ao sentido da lei, Exus de Ogum e de Yansan. Na evolução, Exus de Obaluaê e de Nanã. E na geração, Exus ordenados por Iemanjá e Omulu. Então, indo um pouco mais a fundo no que tange aos Exus de trabalho, podemos mencionar que estes Exus, espíritos humanos, respondem por nomes simbólicos que representam justamente a falange que estão inseridos, segundo a sua ordenança e o seu campo de atuação. Para que possamos então, no dia a dia de terreiro, ter a capacidade de interpretar tais nomes, lançamos mão de um recurso deixado por Rubens Saraceni sob o nome de chaves interpretativas. É óbvio que, para que estas chaves tenham algum sentido, considerando o que já foi dito sobre o poder Exu vibrando sobre os 7 tronos ou 14 orixás, temos que no mínimo conhecer um pouco sobre as qualidades, atributos e fatores associados a cada um destes poderes orixás. Então, no nosso dia a dia de terreiro, seria interessantíssimo se pudéssemos exercitar este aprendizado. Isso durante o momento que ocorre a manifestação de um determinado Exu em um determinado médium. Saber quem está em terra é primordial quando não se tem ainda o conhecimento das características que envolvem a incorporação, como por exemplo os trejeitos, a fala ou o próprio modo de incorporar que a entidade tem. Enfim, é a partir dessa respeitosa informação primeira que podemos tecer uma breve ideia das forças que regem e ordenam aquela entidade, bem como o campo em que elas atuam. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam sobre o que eu estou falando. Digamos que eu seja Cambone e que um Exu acabou de se manifestar em um médium de incorporação. Boa noite, Senhor. Salve tuas forças. Por favor, quem está em terra? Claro, como eu disse, essa pergunta é feita para os Exus que eu ainda não conheço, ou para aqueles cujas manifestações sejam as primeiras em médiuns que estejam iniciando. Um detalhe importante, hein, gente? Nem sempre os Exus vão passar para vocês de pronto seus nomes. Isso não se dá em razão de algo que esteja velado, mas sim por ainda existir um certo despreparo ou insegurança do médium. Nestes casos, então, a melhor coisa a fazer é ter paciência. Seguindo então, digamos que o Exu responda: tranca-ruas. De cara, eu já começo a usar as chaves interpretativas. O verbo abrir está atrelado a algum, concordam? Se abrir está para algum, fechar, que é o seu antônimo, também está. Logo, tanto trancar quanto destrancar também pode ser visto como verbo de algum. Afinal de contas, tem o mesmo sentido. Abrir, fechar,
desobstruir, obstruir, desbloquear, bloquear, destrancar, trancar. Então já sabemos que este Exu tem relação com Ogum. E no caso a palavra rua? Ruas, estradas, caminhos também estão atrelados a Ogum. Ogum é o orixá que abre os caminhos, lembram? Então temos aí em Tranca-Ruas um Exu sob a ordenança de Ogum, que rege a lei e a ordem divina. Mas e se esse mesmo Exu se apresentasse como Tranca-Rua das almas? Aí a interpretação já seria outra. Almas está para Obaluaê. Então passamos a ver este Exu como um Exu de Ogum sob a ordenança de Obaluaê, que trabalha nos campos dedicados a Obaluaê. Almas, curador, cruz, cruzeiro, porteira, calunga. Tudo aquilo que está acima, digamos assim, dentro do campo santo, são de ordenança de Obaluaê. Digo acima porque se dentro da calunga pequena, o cemitério, estivermos nos referindo a buraco, tumba, cova, pó, ossos, catatumba, que é o que está embaixo do solo do Campo Santo, estamos falando sobre os domínios de Omulu. Então só mais um exemplo para que fique bem claro. O Exu se apresenta como o Exu Veludo, por exemplo. Veludo é um mistério de Oxum. Logo esse Exu vem sob a ordenança de Oxum. Agora, e se esse Exu Veludo se manifestasse enquanto Exu Veludo da Calunga? Aí precisaríamos compreender de que Calunga ele está falando, pois como nós sabemos, temos duas Calungas, a pequena e a grande. A pequena, que se trata do cemitério, e a grande, que se trata do mar. Se for Exu Veludo da estrada, é um Exu de Oxum na ordenança de Ogum. Se for Veludo das matas, um Exu de Oxum com Oxóssi. Se for Veludo dos cruzeiros, um Exu de Oxum com Obaluaê, e por aí vai. Bom, eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham curtido o assunto. Se gostaram e tiverem interesse de, num próximo áudio, estar nos falando a respeito das chaves interpretativas, curtam, assinem o canal, comentem e compartilhem essa publicação. Só assim é possível ter uma noção que estas informações estão sendo relevantes. No mais, eu deixo aqui meu abraço fraterno, rogando ao alto e aos sagrados orixás que nos abençoem a todos.